Paz do Senhor para a igreja, para os irmãos que estão aí. São poucos, mas são de Deus. Então, vamos dar uma palavra. Se você puder abrir aí sua Bíblia no livro de Provérbios 18 e 21. Provérbios 18 e 21. Provérbios 18 e 21. Enquanto você acha, eu vou preparar rapidinho e vamos entrar no texto. Irmãos, o que significa poder? O que significa ter poder? Significa ter capacidade. Todo poder lhe dá capacidade para alguma coisa. Por exemplo, se eu tenho o poder de governar o Brasil, então eu tenho a capacidade de governar o Brasil. Se eu tenho o poder de tratar uma doença, então eu tenho a capacidade de tratar uma doença. Então, poder significa ter capacidade. No caso do nosso Deus, o Altíssimo e Soberano Deus, o poder de Deus dá a Ele a capacidade para todas as coisas. Por isso que Ele tem poder, por isso que Ele é poderoso, porque Ele tem capacidade para todas as coisas. Quando o anjo Gabriel foi falar com Maria acerca do nascimento do Senhor Jesus, ele disse que ela geraria um filho, e ela perguntou: como isso acontecerá, sendo eu uma moça virgem, que ninguém tocou em mim? O anjo Gabriel falou assim: a virtude do Altíssimo te envolverá e você vai gerar o Filho de Deus no seu ventre. Até porque o anjo disse assim: há alguma coisa impossível para Deus? Ou seja, o poder que Deus tem confere a Ele a capacidade para todas as coisas. Porém, abaixo de Deus existe também outros poderes. Por exemplo, se eu tenho, um exemplo, 10 milhões de reais no banco e eu encontro um parente meu que está morando na rua porque não tem uma casa, e eu simplesmente pego ali 200 mil reais e compro uma casa e dou para ele, isso não vai me faltar, eu tenho muito dinheiro. Então eu tive poder, que é capacidade para comprar aquela casa e solucionar um problema. Então poder é o que todo ser humano busca. A maioria dos seres humanos tem sede pelo poder. Poder nas finanças, poder na saúde, poder em todas as áreas, na política, poder na igreja. Poder é uma coisa que o ser humano ele anseia, ele deseja. Porém, existem duas áreas na nossa vida que, na soberania de Deus, só Deus tem o verdadeiro poder sobre essas duas áreas, que é a morte e a vida. Deus tem o poder sobre a vida e sobre a morte. Por isso que ele pode dar a vida e tirar a vida. Deus não mata ninguém.
Quem mata é quem não é dono da vida. Deus não mata porque foi Ele que deu a vida, então quando Ele tira a vida, Ele não está matando, Ele está tirando algo que é dele. Então, essa palavra matar não se encaixa para Deus, se encaixa tirar, porque é dele. Então Deus, ele tem poder sobre a vida e sobre a morte, né? Que a vida é o bem mais precioso que Deus deu ao ser humano. Viver é um dom dado por Deus, pelo poder de Deus. E só Ele tem esse poder sobre a vida e sobre a morte. Mas o que me chama a atenção é que Deus revelou ao rei Salomão um segredo. Deus deu ao homem também um segredo aonde o homem poderia ter poder sobre a vida e sobre a morte. E que poder seria esse? Aonde estaria esse poder? Nossa, já pensou? Quantas pessoas não pagariam milhões para ter o poder sobre a vida e sobre a morte? Quantas pessoas não pagariam muitos valores em dinheiro para ter o poder sobre a vida e sobre a morte? Porém, Deus revela a Salomão esse poder de uma forma gratuita que Ele dá ao ser humano. Não precisa pagar milhões para ter esse poder. E Deus também resolveu dividir esse poder com o ser humano. Deus deu o poder da vida e da morte ao ser humano. Ou seja, o poder da vida e da morte está numa coisa tão pequena e que figura-se entre um dos menores órgãos do nosso corpo, que é a língua. A língua, como está escrito aqui em Provérbio, tem poder sobre a vida e sobre a morte. Olha que coisa interessante. O poder da vida e da morte, só quem tem é Deus. Mas Deus resolveu pegar esse poder e colocar na nossa língua. Pastor, me ensina esse mistério aí. Que mistério é esse? Quer dizer que eu tenho o poder que Deus tem na minha língua sobre a vida e sobre a morte? Sim, está aqui escrito, revelado no livro de Provérbios, capítulo 18, versículo 21. A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Pastor do céu, não, minha cabeça agora entrou em parafuso, agora não estou entendendo mais nada. Como é que o poder que Deus tem da vida e da morte, Deus coloca na nossa língua? Sim, Ele colocou na nossa língua. Por quê, pastor? Porque você precisa entender que a língua ela é usada para falar. Da sua boca saem palavras. E por incrível que pareça, foi justamente as palavras que Deus usou para criar tudo que existe no universo. Quando Deus disse haja luz, Deus estava usando a palavra, estava usando a língua, o poder de criar. Deus usou a língua para dizer haja luz, haja estrelas, firmamento, separe-se as águas, tudo pelo poder da palavra. Quando Deus disse que queria fazer o ser humano, Ele também usou a palavra. Quando Ele disse façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. E pela boca Deus disse domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os répteis, sobre os animais selvagens, né? Ou seja, e domine ele sobre toda a terra. Então, esse poder saiu da língua. E por incrível que pareça, quando Deus criou o ser humano,
Deus criou o ser humano à imagem e semelhança dele. O que significa isso, pastor? Imagem e semelhança. Imagina um documento que você vai tirar uma xerox. Você tira uma xerox, a xerox é igualzinho ao documento, só não é original, mas é uma xerox. É o mesmo documento, é o mesmo conteúdo, com a mesma forma, do mesmo jeito, só que é uma xerox. Então o ser humano, em se tratando de língua, de poder, ele é uma xerox da língua de Deus, porque do mesmo jeito que Deus disse haja luz, ele deu também o poder de criar vida ou gerar morte através da língua. Então Deus disse, através daqui de Salomão, ele colocou essa sabedoria na mente de Salomão, aonde nós temos o poder. Os homens procuram poder aí, mata por poder, destrói por poder, explode países para ter poder, e o maior poder de todos o ser humano não entende que ele tem, que está na língua, o poder sobre a vida e sobre a morte. Mas pastor, me explica melhor essa ciência, isso é muito profundo, tá? Vou te explicar, vou abrir tua mente. Exemplo, do mesmo jeito que Deus disse haja luz e houve luz, né? Você com a sua língua também pode dizer haja luz na minha vida, haja paz na minha vida, haja sucesso na minha vida, haja prosperidade, haja o crescimento da minha empresa, haja o crescimento do meu ministério. Você pode falar, nossa pastor, mas o que eu falar vai acontecer? Literalmente vai acontecer. Por quê? Porque o universo trabalha por força de lei. E na lei universal, o universo entende que tudo que você fala, você gera aquilo no universo invisível, e vai se manifestar no universo visível, ou seja, no seu mundo físico. Daí o motivo porque é que você tem que ter muito cuidado com o que você fala todo dia, porque vai se manifestar. O que você fala tem uma força, tem um poder, tem uma energia. O que é poder? Energia, força, né? Poder é uma capacidade, e esse poder já existe na sua língua, essa capacidade já existe na sua língua. Então você tem que ter cuidado com o que você fala, porque você pode estar gerando a sua morte ou gerando a sua vida. Pastor, me explica melhor isso aí, como é que eu posso gerar a minha morte? Meu amigo, vou te dar um exemplo. Vamos fazer de conta que você tem um problemazinho aí de pressão alta, e aí você fica declarando todo o tempo que você tem pressão alta, a minha pressão alta, a minha diabetes, a minha enxaqueca, e você vai ficando a minha, e você vai falando. Ora, se você fala que aquilo é seu, aquilo não vai sair de dentro de você, porque sua mente entende que o que sai da sua boca tem poder. E aí a mente vai dizer, eu não posso tirar a diabetes porque é dele, ele está dizendo é minha. Isso é um segredo científico, isso é ensinado na neurociência e na neurolinguística. Então há poder nas palavras. Tem tanto poder que quando antigamente um filho para sair de casa dizia bença mãe, a mãe olhava para o filho e dizia Deus te abençoe, e o filho era abençoado. Ele ia, saía, voltava, não acontecia nada. Mas hoje a nova tendência é o que? É desprezar os pais, sair sem dar satisfação. Tem pessoas que se admiram, eu com 50 anos, às vezes minha mãe me liga, eu estou no meio de uma reunião com pessoas de negócios, e aí eu falo na frente de todo mundo, bença mãe, e muitos se admiram, porque isso está ficando escasso, está virando novidade já. Uma coisa que era tão comum está virando novidade, porque já nem existe, o povo já nem lembra mais de pedir a benção para o pai, pedir a benção para a mãe. Então, há poder nas palavras. Quando você diz assim, eu vou vencer, eu vou dar a volta por cima, né? Eu vou fazer a obra de Deus com excelência, você está dando uma ordem ao universo e à sua mente.
Porque a mente, ela trabalha por especificidade. Ela entende uma ordem. Você fala, ela entende aquilo como ordem. Então, por que uma pessoa entra em depressão? Porque ela começa a falar, eu estou deprimida. Pronto, então a mente vai deprimindo ela, porque ela deu uma ordem e aquilo está sendo gerado no universo. E a maioria das pessoas não entende esse mistério, esse segredo. Às vezes você pergunta para uma pessoa assim, que é crente: irmão, como é que você está? Ah, irmão, estou na luta. Nossa, ele não vai sair da luta nunca. Estou no deserto. Então vai ficar na desgraça, porque no deserto não tem nada, mano. Então vai faltar dinheiro, comida, amigos, vai faltar pão de cada dia, porque no deserto não tem nada. A palavra deserto já está falando. Então a pessoa já profetizou mal para a vida dela, porque a palavra é uma profecia. Só que tem profecias, a profecia ela é como uma semente. Tem semente que tu planta, no outro dia ela começa a nascer. Tem semente que tu planta meses para você ver ser gerado na terra. Então, e tem semente que você planta e só nasce com anos. Ou seja, então o que eu quero dizer para você? Que certas coisas que você fala para a sua vida, declara, vai acontecer rápido. Mas certas coisas vai demorar um pouquinho. Certas coisas vai demorar mais ainda. Muito do que você passa hoje na sua vida foi o que você falou lá atrás, declarou, né? Você não entende. Outra coisa que eu quero falar para você, que o universo é como um espelho. Tudo que você deseja para o próximo e fala que o próximo vai ter, o universo vai dar para você também. Por exemplo, se você olhar para um irmão e dizer: nossa, queria que aquele irmão se ferrasse, queria que ele morresse, meu irmão, você vai receber essa palavra aí, ela vai vir para você, tá certo? Isso eu estou falando no sentido da maldade, porque existe também uma profecia de correção. É quando Deus usa um profeta, uma pessoa que viveu a vida inteira fazendo mal, desobedecendo a Deus, perseguindo o povo de Deus. Então ela também vai colher, porque ela usou a boca dela para amaldiçoar A, amaldiçoar B. Então não adianta você querer que essa pessoa seja abençoada. Então muitas das vezes Deus vai usar o pastor, e o pastor vai dar uma sentença profética. E sentença profética é diferente de você usar a língua para ficar declarando para a sua vida. Uma sentença profética é quando um pastor, ele diz: olha, meu irmão, aquela pessoa ali zombou de Deus. Então, pela Bíblia, ela vai pagar um preço. Então, foi uma sentença profética. Então, isso aí não é uma palavra de maldição. Isso aí não é usar a língua de forma desordenada. É uma sentença profética. Agora, tem pessoas que estão sofrendo hoje porque ela plantou com a boca lá atrás, né? Que ela só declara que está ruim, só declara que está na prova, né? E isso acontece muito no meio dos crentes que são pentecostais, né? Eles têm uma mania de dizer: ah, eu estou na prova, eu estou no vale, eu tô no deserto. Meu irmão, aí só vive nisso. É por isso que a maioria é tudo ferrado, não prospera, não consegue nada, porque a língua tem esse poder de criar vida. E o que é vida? Vida é paz e prosperidade, é você ter saúde. Isso é vida. Jesus disse: eu vim para que você tenha vida, e vida com abundância, né? Jesus não disse, e Jesus disse que o diabo veio para roubar, matar e destruir. Então, muitas pessoas não estão tendo vida hoje porque ela usou a boca lá atrás e só vivia falando desgraça. Sabe essas pessoas que não entra nada na cabeça dela? Ela só fala de desgraça, só fala da vida dos outros, ela só fala do que é ruim. Ela não tem uma fé viva, operante, aonde ela declara o que pode acontecer de bom com ela e com os outros, né? Quando a Bíblia diz assim: orai por aquele que vos persegue e abençoai aquele que vos maldize, Deus está dando um segredo da vida, porque, como eu acabei de falar, o universo é um espelho.
O que você declara para o próximo vem para você. Então, se eu declaro que o meu inimigo ó Deus, eu abençoo meu inimigo, então você está abençoando sua própria vida. Você está mostrando que é filho de Deus e abençoando sua vida. O universo vai olhar aquilo ali e vai refletir para você aquilo que você falou para o próximo. Ah, pastor, mas ele me caluniou, me difamou, acabou comigo. Não, abençoe. Jesus disse que você só é filho de Deus se você abençoar. Se você não abençoar, não tem como você pregar na igreja, pular, sapatear, se lá no púlpito você fala assim, mas por trás você não abençoa os seus inimigos. Aliás, Jesus também disse que se a gente não perdoar as ofensas um dos outros, também o Pai não perdoa as nossas ofensas. Então, aonde que está o poder? Na língua. É a língua que cria o seu sucesso e cria o seu fracasso. É a língua que faz você ter uma prosperidade financeira ou viver na miséria. Só basta você abrir a boca e dizer assim: nossa, esse dinheiro não dá para nada, nossa, minha vida tá, meu Deus, essa pandemia é uma desgraça. Não, irmão, pandemia não é desgraça não, pandemia é uma benção. Nossa, Isaac, como que pandemia é uma benção? Matou tanta gente, infelizmente morreu um monte de gente. Morre gente de infarto, morre gente de AVC, morre gente de acidente, morre de gente de pneumonia, morre gente de bala perdida, morre gente. Agora, quando eu falo que a crise que a pandemia trouxe, ela é uma bênção, é porque na visão de quem teme a Deus, tudo contribui para aqueles que amam a Deus. Então essa pandemia, ela vai contribuir de uma forma ou de outra. Como? Muitas portas se abriram. Hoje você tem facilidade para muita coisa que antes você não tinha. Hoje você pode fazer uma faculdade em casa, você pode ter um negócio online. Muita coisa se abriu, porque junto com a crise vem sempre grandes mudanças. É no meio da crise que a mudança para melhor acontece. É em meio a uma necessidade que alguém cria algo bom. Por exemplo, a cadeira que você senta foi criada porque teve alguém, numa necessidade, pensou em criar uma cadeira. O celular que você usa, alguém em cima de uma necessidade pensou: nossa, eu estou cansado de ficar ligando de orelhão, então eu vou criar um negócio que eu possa falar assim, sem fio, sem nada, e para onde eu for levar. Então hoje o celular existe porque alguém criou. Mas a mente criativa, ela tem a ver muito com o que a pessoa fala. Quando o criador do celular criou, é porque ele falava: eu quero criar algo que eu possa falar com alguém à distância. Ou seja, ele gerou essa vida. A vida que o celular tem hoje foi gerada pela mente e pela língua do criador. Então, do mesmo jeito que eu posso criar um celular, criar um modelo de carro diferente, gerar e criar um modelo de roupa diferente, eu também posso gerar e criar a desgraça da minha vida. Eu posso gerar o fracasso do meu casamento, da minha vida sentimental. Eu posso gerar o fracasso da minha vida espiritual, da minha vida emocional. E isso tem a ver com a minha língua. E eu quero dar um alerta. Cuidado, você que ama Jesus, para estar andando com pessoas que usam a língua só para o mal. Porque a maldade do mal, ela sempre atinge o justo que está perto do mal. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui. Por que é que Deus pegou os anjos lá em Sodoma e Gomorra e pegaram na mão de Ló, das duas filhas e da esposa, e arrastaram eles de dentro de Sodoma e Gomorra? Porque se eles ficassem, eles iam morrer, mesmo sendo justo. Então, se o justo está no meio dos injustos, o castigo dos injustos vai atingir o justo. É simples assim. Deus manda a gente se afastar, fugir da aparência do mal. Então, se eu percebo que alguém usa a boca só para falar desgraça da vida dos outros, que isso é uma praga. Falar da vida dos outros só gera morte. Porque quando eu falo da vida dos outros, tá certo? Eu estou matando a minha própria vida. Quando eu falo mal da vida dos outros, esse mal que eu estou falando da vida dos outros vai destruir a minha própria vida, porque o universo é um espelho.
Quando eu falo bem dos outros, o bem que eu falo para os outros vai abençoar a minha vida, porque é o que está saindo da minha boca. Jesus disse que o que contamina não é o homem, não é o que o homem o que entra no homem. O que contamina a vida espiritual do homem não é o que entra no homem, mas sim o que sai da boca do homem. Porque o que sai da boca do homem sai da mente, sai do coração, tem força, tem poder. E Jesus ensinou isso. Mas Deus, usando Salomão, disse aqui, ó, o poder da vida e da morte está na língua. Então o que sai de mim? O que sai da minha língua? Com quem eu ando? Essas pessoas que eu ando, o que sai da boca delas? Sai vida? Sai sucesso? Elas pensam em construir algo? Elas pensam em dar a volta por cima? Porque o meu pensamento vai gerar aquilo que eu acredito, e o que eu acredito vai gerar a minha fala. O meu pensamento gera a minha fala. A minha fala gera os meus resultados. Porque se é a língua que tem o poder da vida e da morte, e eu uso a língua para falar algo que destrói a minha vida, então o meu resultado vai ser destruição. Então eu também tenho que observar o meio onde eu vivo. Com quem que eu ando? As pessoas que eu ando, elas têm palavra de vida? Porque existe a palavra de vida e a palavra de morte. Tem gente que só é negativo o tempo todo. Bom, é até aceitável um ser humano, em meio a uma doença, ele se deprimir. É aceitável, em meio a uma tragédia, um justo, porque às vezes o justo sofre algum revés e ele fica triste, desanimado. A Bíblia fala que Elias, sendo um homem de Deus, que foi para o céu numa carruagem de fogo, também teve depressão por causa de uma ameaça de Jezabel. Então isso aí é comum. O ser humano, ele ter uma depressão, uma tristeza, é uma coisa, ele passar por um momento. Agora, ele viver usando a boca dele o tempo todo para falar desgraça, é outra história. Eu estou falando do poder da língua e não só do sentimento. Então, você precisa observar com quem você anda, com quem você se relaciona, quem que está do seu lado. Porque, por incrível que pareça, tem pessoas que não é só a língua dela que tem o poder da vida e da morte, as atitudes dela também. Porque existem atitudes que também têm poder de vida e de morte. Por exemplo, vou dar aqui um exemplo aqui para você. A Bíblia diz: até quando ficarás deitado, ó preguiçoso? Um pouco a dormir, um pouco a tosquenejar, um pouco a cruzar os braços. Eis que a tua pobreza virá como uma praga de que não possas curar-te. Então, o que Salomão está dizendo nesse versículo, no livro de Provérbios? Ele está dizendo que a atitude também, tá certo? Ela pode gerar morte. E qual é a atitude que gera morte? É aquela atitude da preguiça, a atitude da pessoa que não quer nada com a vida, a atitude da pessoa. Essas atitudes, na vida dessas pessoas, já é de uma mente maligna. E uma mente maligna só sai coisas malignas da boca dela. E pode observar que uma pessoa que não tem resultado, o resultado dela é justamente o que ela tem no pensamento dela e, na maioria das vezes, o que ela fala. Mas tem pessoas também que até fala bonito, mas dentro dela, a essência dela é de fracasso. Então, a vida dela vai ser só de fracasso, porque as minhas atitudes também podem gerar morte e gera vida. Vou mostrar uma atitude que gera vida, que gera morte. Se eu ficar na frente de um carro, eu vou morrer, foi uma atitude. Se eu pular de um prédio, foi uma atitude, eu vou morrer. Mesmo eu sendo santo, eu não tenho asa para voar, então vou morrer, vou cair, vou me estribuchar. Então existem atitudes que também geram morte. Mas nesse contexto, o que eu quero dizer para você é que o poder da vida e da morte está na língua, porque é a sua língua que gera as suas atitudes. Porque você fala e você pratica aquilo que você fala. Pode observar o que Jesus ensina. Jesus disse o seguinte, que a boca fala do que o coração está cheio, que é a mente. Então a minha mente estando cheia de coisa ruim,
é porque eu penso em coisa ruim, consequentemente eu falo em coisa ruim e consequentemente eu vou atrair para a minha vida as coisas ruins. A igreja está entendendo? Eu vou encerrar agora, né? Então, irmãos, cuidado com a sua língua. O poder da vida e da morte está na sua língua. Tem muito crente dentro da igreja que fala a língua, pula, sapateia, ele é profeta, ele fala bem para os outros, mas a vida dele é uma desgraça. Nada se abre para ele. Ele não sai do canto. Porque lá atrás ele plantou coisas ruins com a língua dele. Ele plantou coisas ruins, porque como eu falei, tem semente que você plantar hoje, no outro dia ela é rápida, ela nasce rápido. Tem semente que é com uma semana, tem semente que é com um mês, tem semente que é com um ano, tem semente que demora anos para poder dar o fruto verdadeiramente, né? Então, do mesmo jeito, é o poder da língua. Aquilo que eu falo é como uma semente, pode gerar o problema ou a solução imediatamente, ou pode gerar a minha desgraça e a minha morte imediatamente, ou daqui a uma semana, ou daqui a um mês, ou daqui a um ano. E tem muita gente que está sofrendo hoje o que plantou com a boca lá atrás, né? Plantou a desgraça, saiu da boca dele, ele não percebeu. Por quê? Porque ele até desejou a desgraça dos outros e hoje ele está recebendo o que ele desejou para os outros. Ou mesmo para ele, porque como eu já lhe falei, a maioria dos crentes do reteté, pentecostal, eles só vivem amaldiçoando a própria vida, porque eles só vivem dizendo: eu estou na prova, eu estou na prova, eu estou na prova, eu estou no deserto, olha, isso é uma luta, eu estou na luta, irmão, a luta é grande. Tem irmão que encontra a gente no meio da rua e diz: eita, a luta é grande. Está amarrado, o sangue de Jesus tem poder, eu não tenho luta nenhuma. Eu acho bonito, eu aprendi isso com a minha mãe. Você pergunta à mãe se ela está na luta, ela não estou na luta não, meu irmão. O diabo é quem está lutando contra mim, eu não tenho luta nenhuma, eu estou na bênção. Então, o que você fala é o que vai gerar na sua vida. Porque o poder da vida e da morte, vou encerrar agora, está na língua. Esse conteúdo que eu estou dando, meu irmão, isso é uma relíquia. Essa palavra de hoje, ela é uma coisa muito profunda, ela é tão profunda que eu vou parar aqui, porque se deixar, eu vou até meia-noite pregando e você iria aprender um monte de coisas, mas eu vou parar aqui, mas domingo de manhã eu vou continuar com o estudo da língua, porque, irmão, tem muita gente destruído, muito crente, irmão, com cargo dentro da igreja, crente que tem 10, 20 anos de igreja, a vida é uma desgraça, porque por isso que no livro de Tiago, que não vai dar tempo eu ler, fala que com a mesma língua a gente abençoa os homens, com a mesma língua a gente amaldiçoa. E o que tem de crente dentro das igrejas, aqueles do reteté, do fogo, aqueles profetas que dá muita... Nossa, eles destroem a própria vida com a língua, porque eles não analisam o que fala, eles não entendem que a língua pode gerar a vida e a morte. Então, que nessa noite você possa ter ouvido tudo que eu falei pelo Espírito de Deus. E essa palavra não é só para você não, ela é para o pastor Isaac, meu amigo. Se você não quiser comer essa palavra, eu vou comê-la. Por quê? Porque a palavra de Deus é vida, ela é alimento, ela cura a minha alma, ela cura o meu ser. A Bíblia diz que ela vai até as juntas e medulas, ela é apta para discernir os pensamentos do coração do homem, ela esquadrinha os rins. Nossa, a palavra de Deus é viva e eficaz, né? Ela é mais penetrante do que uma espada alguma de 2 gumes. Meu irmão, a palavra de Deus, ela não volta vazia. Então eu creio que eu até precisava ouvir essa palavra, né? Porque certas condições que a gente passa na vida, às vezes faz a gente mudar um pouco aquilo que a gente é. Mas, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu quero declarar que assim como a Bíblia está dizendo, que a minha língua, a sua língua tem poder de vida e de morte, então eu posso escolher, tem 2 polos aqui para eu escolher. Salomão está dizendo que eu posso escolher o poder para aplicar na morte ou aplicar na vida. E eu profetizo,
E eu declaro, em nome do Senhor Jesus Cristo, que a partir de hoje, na minha vida, eu vou aplicar o poder que Deus colocou na minha língua para aplicar somente na vida. Só gerar vida. E vou fugir das pessoas que não têm vida, não têm atitude, porque, como eu falei, as atitudes também matam e as atitudes também faz viver. Então, que Deus abençoe vocês. Nós vamos aprofundar esse estudo domingo, porque domingo eu tenho aí mais ou menos 1h, 40, 50 minutos para abrir a sua mente, para que você possa ser mais do que vencedor em Cristo Jesus. Amém? Que Deus abençoe a igreja, que Deus abençoe a pastora Lourdes, para a glória e honra do Senhor Jesus. Que Deus abençoe cada um que está aí. Que Deus abençoe quem vai ouvir esse áudio, que vai precisar mudar a vida com esse conteúdo. Esse conteúdo deveria ser divulgado para gregos e troianos, porque isso não é uma palavra só para crente, isso é uma palavra para todo ser humano. E você pode levar essa palavra para o seu tio que não é crente, para a sua tia que não é crente, que é católica, para o seu familiar que você ama, né? Para que ele aprenda a usar a língua, para que ele possa ser bem sucedido em todas as áreas. Isso se aplica para o comércio, se aplica para o casamento, para a criação dos filhos. Eu nem falei, domingo eu vou entrar forte, em nome do Senhor Jesus. Amém? Que Deus abençoe a todos vocês.